A proposta de criar o Ceará Sporting Clube surgiu no dia 2 de junho de 1914, pelos jovens Luiz Esteves Júnior e Pedro Freire, durante um encontro à tarde no Café Arte Novo, localizado na Praça do Ferreira. Durante essa reunião, decidiram convidar alguns amigos para discutir a ideia e se reunir à noite na casa de Luiz Esteves, situada na Rua Tristão Gonçalves, número 6. A animação tomou conta de todos e rapidamente foi redigida a ata de fundação do que até então era conhecido como Rio Branco Futebol Clube. Participaram desse encontro histórico 24 pessoas, que, por unanimidade, elegeram Gilberto Gurgel como presidente. Além dos 3 fundadores mencionados, estiveram presentes Newton Rola, Walter Barroso, Bolívar Purcell, Aloísio Mamed, Orlando Olsen, Raimundo Padilha, Ninito Justa, Meton de Alencar Pinto, Gotardo Moraes, Arthur de Albuquerque, Cincinato Costa, Carlos Calmon, Eurico Medeiros, José Elias e Rolando Emídio. Para ajudar na compra do primeiro material, que consistia em camisas lilazes e calções brancos, o grupo arrecadou R$ 2.200. No ano de sua fundação, o Rio Branco participou de um campeonato organizado pelos próprios clubes da época. Na partida final, realizada em 22 de outubro, o Rio Branco conquistou o título ao vencer o Rio Negro por 1-0, com um gol de Olsen. Naquele dia, a equipe campeã foi formada por Aldo, Garcia e Speed, Célio, Carlito e Gotardo, Abreu, Pinto, Meton, Olsen e Ninito. Exatamente um ano após sua fundação, uma Assembleia Geral foi convocada com 2 objetivos: escolher um novo nome para o clube e eleger uma nova diretoria. Por consenso, a entidade passou a se chamar Ceará Sporting Clube. Sua vestimenta também foi alterada, calções brancos e camisas brancas com listras verticais pretas. No dia 10 de junho de 1915, o Jornal Diário do Estado, do Partido Conservador Cearense, publicou na página 2 da edição número 150 a novidade: Nova diretoria, aqui está a íntegra da notícia, mantendo a grafia da época. Ontem, às 19 horas, ocorreu a posse da nova diretoria do Ceará Sporting Clube, antigo Rio Branco, que havia sido eleita para conduzir os destinos desta promissora sociedade na atual temporada esportiva. Após a cerimônia de posse, foram servidas várias bandejas de bebidas finas aos presentes, e então foram ouvidos diversos e amistosos brindes entre as comissões dos clubes representados. O mesmo jornal já havia publicado, 10 dias antes, sobre a reunião que seria responsável pela criação da primeira entidade gestora do futebol cearense, reunir-se-á no domingo, 30 do corrente mês, a primeira sessão preparatória para a instalação da Liga Metropolitana Cearense de Futebol, que será presidida interinamente pelo distinto jogador Alcides Santos. Até pouco tempo atrás, dizia-se que a Liga nunca havia existido. No entanto, documentos históricos comprovam o contrário. É importante ressaltar que a entidade funcionou até 1920 sem nunca ter adquirido personalidade jurídica. Ela seria substituída pela Associação Desportiva Cearense, ADC, em 1920. Assim como sua antecessora, a ADC também não existia de direito até 1936, quando, finalmente, teve seus estatutos publicados, exatamente no dia 29 de janeiro daquele ano. Na primeira década um campeonato. Até hoje, a maior conquista do Ceará foi o pentacampeonato de 1915 a 1919, sob a égide da Liga Cearense Metropolitana de Futebol, LCMF, a primeira entidade gestora do esporte local. Junto com o Stella, Rio Negro e Maranguape, e sob a chancela da Liga Cearense Metropolitana de Futebol, o Ceará disputou o primeiro campeonato em solo cearense. A final ocorreu em 7 de novembro de 1915. O Diário do Estado trouxe a seguinte manchete sobre a esperada decisão: o Stella Futebol Clube e o Ceará Sporting Clube disputam amanhã o título de campeão do Ceará no campo do Benfica. Encerramento, leia um trecho da matéria, terá lugar amanhã no campo do Benfica, propriedade do Stella Futebol Clube, o último jogo de futebol que encerrará a temporada do presente ano,
no qual se enfrentarão as poderosas equipes do Ceará Sporting Clube e Stella Futebol Clube, devendo o jogo ser de uma animação sem igual, visto que os dois contendores disputam um valioso objeto de arte, que será oferecido pelo perdedor ao vencedor. A disputa pela vitória será difícil, pois ambas as equipes estão bem formadas. No entanto, é importante ressaltar que o Ceará Sporting possui uma excelente linha de ataque, que será bem defendida pelo Stella Futebol Clube. Assistência: na edição de 9 de novembro de 1915, o Diário do Estado noticiou a vitória do Alvinegro da seguinte maneira: realizou-se no último domingo no campo do bairro do Benfica o esperado jogo de futebol entre as poderosas equipes do Stella Futebol Clube e Ceará Sporting Clube. O grande público que lotou as arquibancadas do Stella teve, sem dúvida, a magnífica oportunidade de assistir a um belo jogo entre esses fortes times, repleto de jogadas e lances impressionantes. Esse interessante confronto terminou com a vitória do Ceará, que conseguiu marcar um gol a mais que seu adversário. O primeiro gol foi marcado por Humberto Ribeiro, capitão do Maranguape Futebol Clube, e o segundo, resultado de um passe oportuno do atacante Guilherme Augusto, jogador do Rio Negro, foi anotado por Pacatuba, também do Maranguape. O único gol do Stella foi marcado por Pedro Riquet, um dos excelentes atacantes do poderoso e querido Stella. O árbitro foi o senhor Lúcio Bauerfeld, que agiu de forma imparcial em suas decisões. Permissão: como se pode observar, na época o regulamento permitia que os times eliminados emprestassem seus jogadores aos classificados para as fases seguintes, prática que perdurou até meados da década de 30. Em 1916, o Vozão conquistou novamente o título. Desta vez, o Ceará venceu o Maranguape na final realizada em 6 de agosto de 1916, com um placar de 2-0, gols de Walter Barroso. Com um placar mínimo, o Ceará derrotou seu adversário e conquistou o tricampeonato. Primeiro tetra: em 1918, a história se repete. A equipe de Luiz Esteves e Pedro Freire enfrenta o Fortaleza na final. Pela quarta vez consecutiva, o Alvinegro se impõe, vencendo o adversário por 2-0, com gols de Walter Barroso e Enoque. Interromper a hegemonia do mais querido e evitar que conquistasse o pentacampeonato. O Fortaleza quase conseguiu. Penta: a equipe fundada por Alcides Santos venceu o primeiro turno. Assim, na decisão do retorno, precisava apenas de um empate para ser campeão. Para o Ceará, apenas a vitória interessava, pois garantiria o penta, já que, no critério de desempate, que considerava os pontos acumulados ao longo da competição, ficaria à frente do rival. E a vitória veio em 30 de novembro daquele ano, com um resultado de 2-1, em uma virada espetacular nos minutos finais do jogo. Humberto Ribeiro marcou para o Fortaleza, mas Walter Barroso fez os 2 gols da histórica conquista. 2 tetras marcaram a história recente. O Ceará voltaria a erguer a taça em 1922, ano em que se comemorava o centenário da independência do Brasil. Além desse fato, a conquista foi significativa, pois impediu que seu rival conquistasse o tricampeonato. O Alvinegro trouxe diversos atletas do Pará, entre eles, Pau Amarelo e Vitório, que se destacaram. Na partida final, realizada em 18 de outubro, o Vovô goleou o Fortaleza por 4-1, com 2 gols de Pau Amarelo, um de Abreu e outro de Deca. Clodomir descontou para o rival. Em 1939, o clube enfrentou seu maior tempo sem títulos, 6 anos. O campeonato daquele ano só foi finalizado em 11 de fevereiro de 1940, com a vitória de Porangabuçu sobre o Tramuais, por 6-2, com 2 gols de cada um, Aníbal, Farnum e Biinha, 2. César e Zé Walter marcaram para o time adversário. No início dos anos 60, o clube conquistou o tricampeonato. O time preto e branco contava com nomes inesquecíveis que levaram a equipe à vitória consecutivamente em 1961, 1962 e 1963. Após esse tricampeonato, o clube enfrentou um novo período sem títulos, com 5 anos sem comemorar no velho estádio Presidente Vargas.
No entanto, a espera foi recompensada com a conquista da Copa do Nordeste em 1969 e, em seguida, a famosa final de 1971, que ocorreu em 3 de agosto, novamente entre os dois maiores rivais do futebol local. O Fortaleza estava vencendo a partida por 2-1, com 2 gols de Mimi, enquanto Carlindo havia marcado para o Vovô. A torcida do Fortaleza já celebrava quando, nos minutos finais, uma falta foi marcada na entrada da área. O atacante Vitor, com grande habilidade, colocou a bola no fundo da rede do tricolor, encerrando o tempo sem títulos. Indignada, a torcida do Fortaleza derrubou o alambrado do PV, e o árbitro Armando Camarinha nem chegou a reiniciar a partida. Assim, terminava o sofrimento da torcida alvinegra, que deixou o PV em uma alegria que só se repetiria 7 anos depois, quando, sob a liderança do técnico Moésio Gomes, o Ceará comemorou no Castelão seu segundo tetracampeonato. As circunstâncias eram semelhantes. Após o tri em 1975, 1976 e 1977, o Vozão partiu em busca do tetra. No entanto, as coisas não aconteceram como os alvinegros esperavam. O time perdeu o primeiro turno para o Fortaleza. O presidente Eulino Oliveira tomou uma decisão inusitada e muito debatida, convidou Moésio Gomes, o Paim, um dos nomes mais importantes da história leonina, para dirigir o Vovô no segundo turno. A jogada de mestre teve efeito. Moésio foi o grande responsável pela vitória. Ele montou um esquema impecável, reeditando seu famoso quadrado de ouro, formado pelo trio de meio de campo e o atleta Tiquinho. A vitória decisiva ocorreu no dia 28 de dezembro, diante de 47.340 pagantes. Foi Tiquinho quem, aos 45 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida, que ficou eternizado pela narração de Gomes Farias. Sem dúvida, é o gol mais lembrado na história do futebol cearense e, possivelmente, brasileiro. Terceiro tetra, o Ceará repetiu esse feito 21 anos depois. Entre 1996 e 1999, um novo tetracampeonato foi registrado em sua história, desta vez sem o drama do anterior. É importante lembrar que, na final realizada em 21 de julho de 1999, o adversário foi o novato e já extinto Juazeiro Empreendimentos. O empate em 0-0 garantiu a conquista. Zezinho, em 2004, ao impedir o tricampeonato do Fortaleza em campo, o alvinegro trouxe alegria à sua torcida. Certos do título, os dirigentes do Leão convocaram a torcida para uma carreata no dia seguinte. Na partida final do retorno, realizada em 17 de abril, aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante Zezinho marcou um gol memorável no Castelão, e o time, idealizado por Pedro Freire e Luiz Esteves, venceu o retorno. Em seguida, numa manobra considerada a mais imoral do futebol cearense, o Fortaleza, que se recusou a disputar as finais marcadas pela federação, conquistou o título daquele ano na justiça. Em 2006, não houve como contornar a situação. O rival se preparava para conquistar seu primeiro tetracampeonato, contando com o polêmico título do ano anterior. No entanto, nas partidas finais, foi superado pelo alvinegro, que venceu por 1-0 em 2 ocasiões. O Vovô voltou a celebrar um título estadual em 2011, quando se tornou campeão arrastão, demonstrando sua força e superioridade no estado. Em 2012 e 2013, a história se repetiu, e em 2014, o time de Porangabuçu mostrou a força de um clube centenário ao conquistar seu quarto tetracampeonato cearense, 1918, 1978, 1999 e 2014. Após 2 anos sem levantar a taça estadual, o mais querido foi bicampeão em 2017, ano em que também garantiu seu retorno à Série A em 2018. Este foi um breve histórico sobre o Ceará Sporting Clube. Dados extraídos do site oficial da equipe e publicações sobre o Ceará Sporting Clube. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa matéria, nos ajude a divulgar estas publicações. Obrigado e forte abraço do Éder Roberto.